Senhor presidente Paulo Paim, meu bravo companheiro de longa jornada, senhoras e senhores senadores, quero aqui, meu querido Paulo Paim, tratar de um tema que nós encerramos o semestre fazendo esse enfrentamento aqui, meu caro senador Moca. Estou falando enfrentamento até porque Vossa Excelência é testemunho e um dos que tem se entrincheirado aqui ao longo de todos esses quase 5 anos que aqui nós estamos, esse bom debate sobre saídas, sobre alternativas, portanto, construindo algo que, diferentemente até do que muita gente diz, senador Moca, é que a gente está produzindo pauta-bomba ou coisa do gênero, mas em todo momento as críticas que nós fizemos foram críticas com conteúdo, portanto, com proposta. Não fizemos aqui adjetivação. Nós não usamos aqui o adjetivo, mas sim o substantivo. Então, acho que isso é importante. Fizemos isso durante o ano de 2011 e 2012, numa tentativa, naquele momento, que a economia não tinha esses sinais de cansaço que tem hoje, mas tínhamos ali, inclusive, a preocupação com o conjunto de medidas que chegava nessa casa, o conjunto de medidas, que na realidade trazia uma expectativa enorme com desoneração, com uma série de setores da nossa economia. E nós insistíamos, senador Moca. Aí, Vossa Excelência, eu faço questão de frisar, porque teve ali lado a lado na Comissão de Assuntos Econômicos, tá, nas manhãs de terça-feira e até nos embates que nós tivemos com ministro de Fazenda, ministro de Planejamento, no sentido da gente dizer, ó, ou a gente resolve de uma vez por todas a situação de estados e municípios, ou mesmo naquele momento, na excelência da economia, a gente avisava que essa conta não ia fechar. Depois nós convivemos com o drama de estados que naquele primeiro momento, inclusive patrocinados por nós, enfrentaram aqui os estados uma batalha das mais aguerridas em relação ao ICMS e importação. O estado do senador Ricardo Ferraz, o Espírito Santo, o estado de Santa Catarina, principalmente, eu quero citar esses dois, a senadora Simone, porque na realidade nós fizemos a partir de um contexto. E a reclamação nossa é que quando nós votamos aqui o ICMS e importação, a gente dizia que haveria uma sequência de processos e projetos que nos levariam a completar a obra. E aí viriam os fundos, a discussão sobre a unificação das alíquotas, o debate envolvendo as dívidas de estados e municípios. Por diversas vezes, senadora Simone, eu recebi, inclusive trazido pelo senador Moca, a comitiva do Mato Grosso do Sul. O governador Putinelli, na época, o secretário, inclusive um jovem secretário de Fazenda, né, Jader, portanto, fazendo um debate do que era exatamente o caminho para frente, para que a gente não fizesse aqui a aprovação pontual. Atacou ali o ICMS importação. Esse mesmo debate, senadora Simone, nós chamamos a atenção aqui quando dos embates, digamos assim, do chamado ajuste. É o que a gente dizia ao ministro Levi, que veio aqui, inclusive, antes de tomar posse. Em dezembro, portanto, nós conversamos com o ministro Levi, senador Moca, em dezembro. Ele não tinha ainda nem assumido o ministério. E nós colocávamos exatamente isso. Naquele momento, nós tínhamos a pendência do debate envolvendo a dívida de estados e a convalidação dos benefícios. Condições, eu estou me referindo a esses dois projetos, que haviam sido apontadas quando do momento da votação do ICMS e importação. E que até usei uma expressão, senador Moca, não sei se Vossa Excelência se lembra, naquela comissão geral que o ministro da Fazenda estava aqui no plenário, que eu disse assim, a sensação que eu tenho é que nós tomamos uma rasteira. Porque nós entregamos uma resolução com a questão do ICMS e importação,
empenhamos nossa palavra, tratamos inclusive da caminhada, fizemos a pauta. Naquele momento o presidente Sarney montou inclusive uma comissão de notáveis para produzir uma série de questões e a gente insistiu, ó, não precisam de notáveis, nós precisamos só de canais para a gente pegar e discutir, porque quem conhece a realidade é quem está lá na ponta, não são os notáveis. Então, portanto, fizemos todo esse caminho. Eu diria até que chegamos num patamar razoável. Mas o patamar razoável requer da gente agora esse compromisso que a gente viu agora à tarde na retomada dos trabalhos. Votar as matérias que nós apontamos como sendo prioridade. A gente não pode, senador Moca, mais permitir que a montagem de comissões como do Pacto Federativo, que é o que a gente produziu, a gente não tem a capacidade, inclusive, de implementar. Porque não é uma produção a partir do que vai enaltecer esse ou aquele senador. A matéria que nós acabamos de votar aqui, da irrigação, não é de minha autoria. É do senador Carlos Bezerra, do ex-senador Carlos Bezerra, mas é uma matéria que compõe o contexto do pacto, que compõe, inclusive, a necessidade de estados, de agricultores na ponta. Então, portanto, não é o rótulo da matéria nem quem a propõe, mas sim onde é que esse conteúdo incide, até para a gente dar consequência àquilo que nós fizemos aqui com prefeitos e governadores, porque senão vira um mero teatro. A gente traz para cá prefeitos e governadores sob a égide da ausculta, ou seja, estamos permitindo, Vossa Excelência que é médico, né? A ausculta é mais profunda do que a escuta, porque a ausculta vai ao fundo, tira de lá de dentro. A gente faz isso, depois não coloca em prática. Na hora de passar a receita, no linguajar aqui próprio da vossa profissão, a gente termina dizendo, não, mas nós vamos retardar, porque eu não sei se a dose do remédio mata ou se a dose do remédio cura. Então, portanto, esse debate não pode ser um debate que o Executivo analisa a partir, inclusive, dos interesses do que vai representar o ajuste nas suas contas ou coisa do gênero. Olha o exemplo do Rio Grande do Sul. Semana dificílima para um Estado que há muito tempo frequenta aqui, senador Paulo Paim, trazido por Vossa Excelência com toda a equipe, anunciando essa tragédia que aconteceu essa semana no Rio Grande do Sul, que era exatamente o grau de endividamento, o problema do Estado. Então, na realidade, quando nós propusemos esse caminho, não era o caminho para enaltecer A ou B, mas era o que a gente enxergava como uma saída. Eu cheguei a dizer, senador Moca, numa coluna no jornal Valor Econômico de terça-feira, se não me falha a memória, dia 21, dizendo o seguinte, o governo tinha que trabalhar samba de uma nota só. Aí o governo apresenta 300 propostas quando não vai no âmago da questão. Toca num ponto, mexer na economia, mas na economia da ponta, na economia local, envolver estados e municípios para a gente encontrar a saída. Uma parte ao senador Moca. Gostaria. Dois exemplos bem simples e mais importantes. Veja, Vossa Excelência citou a aprovação da PEC da irrigação, na verdade a prorrogação. Isso. Né? Mas veja bem, eu tenho um testemunho a dar. Um pequeno produtor que tem como sobrevivência leite, tem gado leiteiro. Se ele tiver naquela área irrigação, ele praticamente dobra a sua produtividade. Isso é gerar renda para o produtor rural. É um exemplo do que eu estou dando. E outras coisas que aconteceram. O Rio Grande do Sul, Vossa Excelência citou, mais do que o Rio Grande do Sul, se tivesse recebido, assim como o Mato Grosso do Sul, a chamada Lei Candir, o Rio Grande do Sul não estava nas condições que está. Então, por isso é que nós, hoje, não temos mais como votar sem as questões, sem antes a garantia. O Estado tem que ter a garantia
de que para fazer a equalização tem que ter um fundo constitucional que vai garantir o ressarcimento. Foi sempre isso que Vossa Excelência defendeu e que eu sempre o segui, até porque isso é o que o meu estado, Mato Grosso do Sul, também defende. Pois é, então, na realidade, esse raciocínio é um raciocínio que aponta para a diferença das coisas que muita gente fica levantando. Aqui, Paulo Paim, a todo momento é isso. Não, vocês estão fazendo crítica ao governo. Não estamos fazendo crítica ao governo. Nós estamos dizendo ao governo que é o seguinte, a nossa contribuição é essa. Pelo contrário, isso é quem tem o espírito, inclusive, de ajudar a nação. Esse é que é o papel que é diferente. Ora, se isso não vai ao encontro do que o governo está pensando, aí não é mais um problema nosso. Agora, eu não posso, de forma nenhuma, senadora Simone, a gente achar dizer o seguinte, nós vamos aniquilar toda e qualquer possibilidade e capacidade propositiva que saia daqui, porque isso não bate, não vai ao encontro daquilo que o governo chama do seu ajuste fiscal. Respeitamos. E é correto o papel do governo promover ajuste no momento de crise, mas é correto também papel nosso, como senadores da República e principalmente representantes do povo e de unidades da federação, a gente tentar encontrar saídas, encontrar caminhos. E, portanto, é nessa mistura, nesse bate, vai e volta, que a gente consegue produzir algo. Que aí, efetivamente, quando a gente vota matérias como essa aqui dos consórcios, para facilitar, para você desburocratizar, para permitir agilidade na liberação de recursos. Portanto, são medidas que a gente vai enfrentando o período da crise, mas adotando posições para que continue chegando na ponta os recursos e não a partir simplesmente de coisas que são citadas no além. Antes da parte a Vossa Excelência, eu vou citar só uma coisa que a gente tem discutido muito na nossa comissão, que eu acho que é importante, inclusive, pela contribuição que Vossa Excelência tem dado, né, com essa... Porque muita gente acha que quem chegou aqui pela primeira vez chega tão neófito. Na realidade, Vossa Excelência vem de uma experiência, inclusive, de gestão municipal. Portanto, melhor até do que eu, por exemplo, que nunca fui prefeito. Então, portanto, viveu a experiência na ponta. Hoje nós dissemos ao ministro Levi, senadora Simone, que ele poderia apresentar para a gente algumas coisas, por exemplo, da infraestrutura, para a gente discutir enquanto projeto. Será que o PIO, que foi lançado dia 9, se eu não me falha a memória, 9 ou 10 de junho, se tivesse, alguém tivesse pelo menos, dá para vir uma opinião do Mato Grosso do Sul? Ah, bom, não quer ouvir a senadora Simone? Escuta lá o governador do estado. Pergunta a ele se no PIO, no Programa de Investimento e Logística, é melhor fazer a estrada A ou a estrada B. Eu vou dar o exemplo da Bahia. No PIO, senadora, entrou uma rodovia para ser duplicada, que não é o nosso gargalo. Legal, duplicar a 101, maravilha, mas não é esse o nosso problema. Eu preferiria duplicar outro lugar, outra estrada, ou talvez botar o dinheiro para terminar a ferrovia Oeste-Leste e deixar a duplicação daquele trecho para 101 para depois. Então foi isso que disse ao ministro Levi. O senhor topa mudar isso? É possível o senhor mandar para a gente uma proposta, né? Para inclusive envolver, para ter consequência. Então faz uma mexida como essa e depois a gente aplica o dinheiro no lugar que não necessariamente é o prioritário. Então, portanto, é esse o chamamento que nós estamos fazendo. Não estamos pedindo para dizer, não, tem que me consultar. Não é isso. Mas qual é o problema de envolver? Não tem jeito. Eu não tenho como falar do Mato Grosso do Sul, porque lá não ando. Então, qual é o problema de eu chamar quem vive lá, quem anda lá, quem sabe exatamente onde o calo está apertando, para dizer, ó, a proposta é essa aqui, você pode acrescentar? Qual é o problema, senador Otto? Nesse processo todo, tem dito, senador Otto, Vossa Excelência que foi secretário de Infraestrutura da Bahia, e agora é senador, quer dar um pitaco aqui? Diga aqui qual é a melhor proposta que pode ser feita. Então, o que nós estamos buscando é criar as condições para que isso possa fluir, para que isso possa andar. Mas é preciso ainda ter mais um passo consequente. Só isso também não basta.
Senadora Simone. Obrigada, senador Walter Pinheiro. Primeiro, dizer que eu acho que Vossa Excelência já percebeu que eu não consigo ouvi-lo sem aparteá-lo. Bom, isso e não consigo fazê-lo única e exclusivamente pela capacidade que Vossa Excelência tem de dizer aquilo que nós e o Brasil precisamos ouvir. Quero aproveitar e, em seu nome, se me permitir, parabenizar todos os membros da Comissão Especial do Pacto Federativo, através de Vossa Excelência e do nosso relator, senador Fernando Bezerra, porque em praticamente 30 dias conseguimos avançar muito e cumprir uma grande missão determinada pelo presidente Renan Calheiros. Além de estudos e trabalhos feitos setorialmente através de 3 coordenadores, nós conseguimos elencar os projetos prioritários e importantes para os estados e municípios que tramitavam e tramitam nesta casa, conseguir separar aqueles projetos que causam impacto financeiro para a União e deixar para médio e longo prazo a discussão e aprovação desses projetos, no momento mais oportuno, quando as finanças federais estiverem mais equilibradas, mas já apresentarmos para o plenário do Senado vários projetos que não causam impacto financeiro, mas que resolvem grande parte dos problemas, dos mais simples aos mais complexos, nos distantes rincões desse país. E hoje, parabenizar todos os senadores. Nós vimos projetos aqui, e não é muito raro isso, presidente Paim, projetos ligados ao Pacto Federativo que foram aprovados por unanimidade. Independente de discussão partidária, independente de posições pessoais, muitas vezes, nós abrimos mão de alguma divergência para unirmos voz e esforço. Aprovamos a PEC da irrigação, fundamental, principalmente para o Nordeste e, no caso de Mato Grosso do Sul e Centro-Oeste, para os agricultores familiares. Aprovamos as alterações necessárias dos consórcios, também importantes. Uma lei criada há 10 anos atrás, e aí confesso que tenho um pouco de experiência nesse assunto, porque fui prefeita, um projeto que visava melhorar a qualidade de serviço do atendimento à população de obras públicas com menor custo, permitindo que 2 municípios ou mesmo 2 estados pudessem se consorciar para o bem da sua população, mas que tinham alguns empecilhos e hoje acabamos de derrubar 2. Um em relação ao CALC, exigindo apenas a regularidade do CALC em relação à pessoa jurídica do consórcio e não isoladamente de cada consorciado. Com isso, apenas havendo essa regularidade já é possível a liberação de recurso para o consórcio. E a outra, tirando dúvida naquilo que havia interpretação divergente dos tribunais de contas nos estados. Agora nós estamos dizendo que, uma vez consorciado, os contratos firmados, o pessoal que vai estar trabalhando nesses consórcios, eles estarão regidos pelo regime seletista, porque, na realidade, ele é temporário e isso vai facilitar em muito. Muitos prefeitos deixaram, na minha época, de fazer consórcios porque tinham dúvidas e tinham empecilhos. Então, projetos como esse, simples, fundamentais para alavancar o desenvolvimento do país. Desculpe estar sendo aqui, me prolongando em relação que contribui decisivamente para a gente ao seu pronunciamento. Mas gostaria também de parabenizar a sua lucidez e sensatez, principalmente agora no final da sua fala. Nós precisamos, principalmente, que o governo federal nos ouça. Eu tenho visto, em relação a essa questão da unificação das alíquotas de ICMS, dessa pseudo-reforma tributária, porque isso não é uma reforma tributária, eu não estou contra a unificação das alíquotas, não é isso, mas é preciso que o ministro da Fazenda ouça os estados que vão perder, e que vão perder muito. Olha o que está acontecendo no seu Rio Grande do Sul. O governador, seja de que partido for, presidente Paim, ele não pode perder um centavo, porque isso significa deixar de pagar a folha de pagamentos do servidor no início do mês ou no final do mês, dependendo do seu estado. Nós estamos falando de 9 estados hoje, de acordo com como está hoje o PRS-1, nós estamos falando de 9 estados que estarão perdendo receita, cujos fundos já estão comprovados pelas notas técnicas feitas, e valorosos trabalhos aqui dos nossos consultores do Senado, não vão cobrir o rombo que vai ser causado nas contas públicas desses estados. Fala-se que talvez cubra 20%. A sua Bahia perde, o meu Mato Grosso do Sul perde. Nós estamos falando de estados, no meu caso, São Paulo perde bilhões, não são milhões. Então, nós temos que ter responsabilidade, serenidade, justamente nos momentos de dificuldades de crise. E eu encerro, portanto, dizendo para Vossa Excelência que Vossa Excelência faz aqui um pronunciamento
com total lucidez. E eu, de tudo, se eu pudesse deixar uma única palavra, o que ficou da sua fala nesse momento é diálogo. Isso. O governo federal precisa dialogar com o Senado, mas principalmente com os senadores que representam os 27 estados da Federação Brasileira. Muito obrigada e desculpe pelo alongamento da fala. É importante porque acho que a gente vai exatamente tendo essa oportunidade de enxergar o Brasil através da representação que está aqui dentro. É assim que a gente faz a radiografia. Não tem como, se não fizermos essa radiografia, não tem como a gente chegar para tratar desses problemas. Ele chegar e apresentar uma solução mágica, resolva aqui, faça ajuste acolá e tal. Essa conta tem que fechar, tem que bater lá embaixo, tem que ter consequência. E o melhor das consequências é isso que a gente está tanto clamando. Quando nós discutimos lá na comissão exaustivamente o Fundo de Desenvolvimento, é que a gente não adianta, eu posso fazer o ajuste que for, mas se eu não tiver a capacidade de receber mais recursos para investir, para atrair e para desenvolver localmente, amanhã o teu de novo está batendo na porta atrás de compensação de perdas. E é por isso que a gente quer constitucionalizar, que é para tirar essa história de pires da mão e essa história de bater na porta. Esse foi o exemplo, que foi aqui muito bem citado pelo senador Mock em relação à Lei Candir. Eu conversei com o governador do Pará, senador Otto, na quarta-feira de noite, na quarta que antecedeu a reunião dos governadores com a presidenta, né? Porque fiz isso, Moca, inclusive, durante o período do FPE, dialoguei com todos os governadores. Então, assim, eu conversei com o governador Jatene e ele virou e disse: Pinheiro, eu tenho 1 bilhão, quase 2 bilhões para receber da Lei Candir, e o que vai ser pautado para mim de compensação disso vai ser 140 milhões. Isso para eu receber para o ano. Então, você imagine, aí o cara faz essa conta e diz: bom, eu vou mexer agora nisso. Essa situação vai mudar? Vai. O ministro Levi dizia a gente hoje, né, senador Otto? Não, rapaz, nós vamos fazer diferente, não vai ser igual a Lei Candir 2. Eu disse: então pronto. Se vai ser diferente, eu não estou com desconfiança do ministro, ou no ministro. Eu estou propondo é que isso deixe de ser palavra de um ou compromisso de outro, passe a ser regra, letra da lei. E lei é para cumprir. Senador Otto, depois eu passo para o senador Moca. Senador Walter Pinheiro, primeiro, eu, baiano, tenho muito orgulho de ser o seu companheiro aqui, ser o seu colega. Eu vou contar, você tem mais estrada do que eu, lá na Chapada, inclusive. Vossa Excelência é realmente um dos melhores senadores aqui do Senado, pelo seu preparo, pelo seu compromisso, pela sua seriedade. Um homem que tem uma conduta moral ilibada, e eu fico muito feliz em vê-lo defender o nosso país numa situação tão delicada como ele passa agora. E todos os projetos, inclusive esse agora da irrigação, da prorrogação da irrigação para o Centro-Oeste, para o Nordeste, que é importante para a produção de alimentos, e o agronegócio que está salvando essa crise que nós atravessamos, em parte. E eu participei da reunião com o presidente Renan Calheiro, que tem também, eu tenho dito que o Senado tem dado uma contribuição muito grande nesse período de crise aqui ao Brasil, e eu acho que a solução pode sair dessa casa e também da Câmara dos Deputados, desde que exista na consciência de cada parlamentar o sentimento de Brasil, de patriotismo, de olhar para os interesses do povo brasileiro, para a solução da crise do desemprego que atravessa o país, da inflação, das dificuldades das empresas que estão concluindo projetos, e eu não vejo novos projetos para 2016. Acho que o Brasil chega ao final desse ano se arrastando, com dificuldades. Mas a grande pergunta, e que também nós fizemos ao ministro Levi, é o que vai acontecer em 2016. Sim. Quais são os novos projetos para o Mato Grosso do Sul, para a Bahia, para o Rio Grande do Sul? Qual vai ser a mola propulsora do desenvolvimento econômico para recuperar os empregos perdidos nos estaleiros, como no estaleiro Enseado do Paraguaçu, que desempregou mais de 6 mil trabalhadores, que estão concluindo agora o seguro-desemprego,
e até agora o mês de julho, já são 620 mil desempregados no Brasil e a projeção para 2 milhões de desempregados. Então, o ajuste fiscal está sendo feito, o Congresso aqui, de alguma forma, ajudou, mas o que é preciso mostrar ao país com clareza é um projeto para a retomada do desenvolvimento econômico, do emprego e da renda. É isso que é importante se dizer e se fazer. Eu vejo que tem sido muito importante para a solução de um problema crônico no Brasil, que são os desvios de conduta, a improbidade administrativa, a corrupção. E essa Operação Lava Jato tem feito um benefício muito grande ao Brasil, como também a CPI da CARF, que está fazendo, o HSBC, todo esse conjunto de ações para fazer a asepsia geral no Brasil tem sido importante. A crise moral é profunda, mas ela tem que ser tratada em separado e a crise econômica tem que ser tratada de outra forma. E aqui o Senado Federal, sob o comando do senador Renan Calheiro, que tem mostrado isso desde o início que eu estou aqui, sou senador de 6 meses, 7 meses, procurado coisas propositivas, ao lado de outros senadores, como Vossa Excelência, o próprio senador Zé Serra, outros líderes, outras vozes prestigiosas da base do governo e da oposição ao governo, para encontrar essa saída. E essa questão da resolução para a unificação do ICMS é importante que seja votada aqui, mas com as garantias de que os estados não perderão como perderam na Lei Candir, como Vossa Excelência se referiu há pouco aí. Esse fundo constitucional tem que ser um fundo com recursos assegurados. Claro que o projeto de lei do Senado, de autoria do senador Rodolfo Rodrigues, é importante para internalizar esses recursos no exterior. Mas isso é uma coisa ainda insegura. O que é importante é que se coloque dentro dessa PEC, ou até dentro da PEC, aliás, de fundo constitucional, uma verba que seja uma verba carimbada, que seja destinada a recompensar as perdas do ICMS e, além disso, constituir o fundo para o desenvolvimento econômico do Brasil, que atravessa uma fase que eu não pensei de chegar aqui em Brasília. Minha vida inteira foi na Bahia, como secretário, vice-governador, governador, conselheiro do Tribunal de Contas, que renunciei para voltar à política e encontrar uma situação dessa. E eu espero que o governo federal, a presidente Dilma, os homens que trabalham lá em economia, o ministro Levi, o ministro Nelson Barbosa, possa dar essa luz, esse caminho, que nós possamos caminhar, aprovar essas matérias aqui com uma pauta propositiva, não essa pauta bomba de alguém que, comandando um poder, tem que ter, acima de tudo, equilíbrio emocional e compostura para dirigir um poder. Isso é importante. E eu digo isso e eu peço que essa compostura possa existir na consciência do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, porque aqui tem tido essa capacidade de dialogar, de conversar, porque o Brasil não precisa, nesse momento, de alguém que não tenha o equilíbrio emocional, que não tenha moderação. Na minha vida inteira, na minha experiência de médico, de professor universitário, desses cargos todos que eu ocupei na minha vida, tudo de bom que aconteceu pelo entendimento e pela mão dos moderados, nunca pela mão dos exaltados. Se pelos moderados você não pode encontrar boas soluções, você não vai encontrar soluções supremas pela mão dos exaltados. Portanto, o Brasil precisa parar e trabalhar pelas duas casas aqui, pelo governo federal, e resolver o problema do desempregado, do pobre, daquele que não tem mais condição de vislumbrar um futuro melhor. O meu Estado está sofrendo muito isso, com a paralisia das obras da ferrovia Oeste e Leste, do estaleiro Enseado do Paraguaçu, com as estradas federais numa situação muito ruim, o programa Luz para Todos, todos esses grandes programas que começaram no governo Lula, que concluiu aí no primeiro governo Dilma Rousseff, e quero aqui dar meu testemunho. Em 4 anos de Bahia, a presidente Dilma Rousseff foi a presidente que fez mais pela Bahia, mais do que os 8 anos de Lula,
e os 8 anos de Fernando Henrique, sem comparação. Vossa Excelência é testemunho disso. Botou ela ajudou muito recurso. o nosso Estado. Lógico, uns 4 anos. O nosso metrô está funcionando nesse sentido, as estradas, enfim, os investimentos urbanos em Salvador, nas cidades do interior. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, luz para todos, água para todos. Foram muitos investimentos. A presidente Dilma, em 4 anos, fez mais do que o Lula em 8, e o Fernando Henrique em 8. Mas é importante que se saia dessa situação, porque não dá para suportar mais, esperar o Brasil sangrar, como já sangrou 7 meses, completando agora, continuar sangrando mais 3 anos e 5 meses. O povo brasileiro não vai suportar e nós vamos ter uma crise sem precedentes no nosso país. E Vossa Excelência tem sido um senador que orgulha a Bahia e os baianos. Eu não gosto de dar às pessoas aquilo que elas não têm. Estou dando a Vossa Excelência o mérito de ser um homem trabalhador, competente, capaz, comprometido e muito afinado com os interesses do Brasil. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e, mais acima de tudo, pela sua atuação no Senado, que orgulha todos os baianos, inclusive ao seu amigo aqui, Otto Alencar, que conhece a sua trajetória e fica muito feliz com o seu trabalho no Senado. Otto, eu tenho a agradecer, inclusive, essa boa parceria. Eu acho que a nossa bancada no Senado, incluindo, inclusive, a companheira Lídice, nós recebemos um reforço, que eu diria, de peso, senador Moca, pelo esse compromisso, por essa tenacidade e, principalmente, por uma das grandes coisas, acho que a virtude do homem público, até isso, inclusive, a lealdade e a sinceridade. Esse é e a Vossa Excelência até usa um termo muito, desde a época da nossa campanha juntas, em 2010, que Vossa Excelência usava uma expressão que sempre ficou na minha memória. Até a mentira aqui, a acusação acolá e tal, Vossa Excelência dizia assim, nada resiste ao trabalho. Era um lema que Vossa Excelência sempre botava adiante. É isso, entendeu, Moca? É esse trabalho que a gente está chamando o governo federal. Então, isso não é ataque, senador Otto. A gente reconhece o que o governo federal fez para a Bahia, o volume de recursos e tal, mas nós estamos numa crise, então, portanto, chegou a hora de dizer assim, vamos lá, que saída? O que a gente pode fazer? Então, não é o problema do Moca, de Pinheiro, de Otto, nós estamos tentando encontrar uma saída para o Brasil. Óbvio que eu tenho a obrigação de defender a minha Bahia, mas não vai eu defender só a Bahia e o Brasil afundar e vice-versa. Então, portanto, é essa combinação de esforços que eu acho que a gente tem feito aqui, e eu tenho a impressão, Moca, que a gente está conseguindo encontrar a chamada sintonia, que é importante. A sintonia, para a gente dizer assim, vamos lá, a sintonia fina. Onde é que a gente vai encontrar isso? Na redação, senador Otto, da resolução, que a gente vai lá e diz, tudo bem, nós vamos aceitar o processo de unificação das alíquotas, mas isso tem que funcionar. Vou repetir uma expressão até que o ministro usou com a gente hoje, como um reloginho. Depois que tiver os fundos, funcionalizá-los, a gente vê a garantia. E se os recursos desse projeto de repatriação, vamos chamar assim, desses volumes que estão tratados como volumes de recursos, se esses recursos não forem suficientes, nós temos que ter a garantia de aporte de recursos para garantir essa passagem, essa travessia, que é muito importante para a gente resolver o problema do povo brasileiro. Senador Moca. Senador Walter Pinheiro, você é muito objetivo. Não vou... já discutimos e eu vi a fala também atentamente do Otto Alencar. Aliás, temos 2 afinidades, 3, os senadores, médico e professor. Então, eu diria que eu acho que o governo precisa prestar atenção, sobretudo nesta casa, a Câmara também, mas de homens, de parlamentares, e que às vezes trazem consigo uma independência, mas é uma independência de quem quer ajudar. Não é aquela independência porque, não, eu sou independente. Não, eu sou capaz de reconhecer e tenho humildade para isso. Quando você comete um erro, é preciso corrigir. E nesse momento, mais do que nunca, eu acho que a população olha perplexa, o Otto disse, são 6, 7 meses de um novo governo, só mais 3 anos e meio.
O que é que nós vamos fazer? A população, nesses 15 dias que eu estive no meu estado, era a primeira pergunta. O que vai acontecer? Como é que vocês vão resolver isso? Isso aí. E a população espera que o Congresso Nacional possa ajudar a tirar o país dessa crise. E eu quero dizer que eu sou um daqueles, como o Otto, que admiro o trabalho de Vossa Excelência, até porque nós já divergimos muito, o senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência sabe disso. O Paulo Paim sabe disso também. Já discutimos muito, Otto, eu e Walter, mas sempre nos respeitamos e sempre fizemos acordo para serem cumpridos. Eu quero ajudar o meu país. Agora, não me peçam para votar alguma coisa aqui vá prejudicar o meu estado, é o Mato Grosso do Sul, assim como Vossa Excelência não prejudicariam o estado que é a Bahia, assim como o país não vai prejudicar o Rio Grande do Sul. Então nós temos que encontrar a solução, e a solução, sem dúvida nenhuma, é a criação da fonte que tem que ser constitucional, porque senão nós vamos ter novamente que ficar de pires na mão pedindo aquilo. Você imagina hoje um estado do porte do Rio Grande do Sul, né, ter que passar pelas dificuldades que está passando. Muitíssimo obrigado pela parte. Não, correto, senador Mocker. Eu vou encerrar, senador Paulo Paim. E até para a gente entender o tempo. Na própria proposta do ministro, ela é uma proposta que atravessa esse mandato. É uma proposta, Paulo Paim, para 8 anos. Da compensação das perdas. Permitirei. Rapidíssimo. Assim, permito. Então, assim, esse é um negócio, senador Garibaldi, que independente, quer dizer, nós estamos fazendo uma votação para recuperar perdas e nós estamos cravando lá 8 anos. Então, nós não temos a garantia de que a mesma pessoa que está negociando conosco hoje, ela vai ficar os 8 anos. Então, portanto, esse instrumento não é o instrumento da dúvida, é o instrumento da possibilidade efetiva de realização, independente de quem esteja no cargo. Senador Garibaldi. Quero apenas dizer a Vossa Excelência que, na qualidade de presidente da Comissão de Serviço e de Infraestrutura, eu quero dizer que nós estamos dispostos a estimular esse debate proposto por Vossa Excelência naquela comissão, que acredito seja um fórum dos mais adequados. Isso. E já, inclusive, conversamos sobre isso. Era só isso, reconhecendo a importância do pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Então, Paulo Paim, eu quero encerrar, meu caro Otto, dizer que é o seguinte, eu continuo com otimismo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de enxergar que nós temos uma crise enorme no país, mas não é algo que você pode olhar e dizer não há saída. Tem saída, sim. Agora, é necessário assumir posições, é necessário comandar, é necessário ter a capacidade, inclusive, de juntar. Aliás, outra expressão, senador Otto, que a gente ouviu muito na campanha, dita por um companheiro nosso que hoje é ministro de Estado e que à época era governador, ele sempre dizia a gente assim, ó, eu prefiro abraçar do que empurrar. Então, portanto, é isso que a gente está chamando o governo federal. Não é fazer pactuação aqui a partir de posições partidárias ou coisa do gênero, mas é o seguinte, nós precisamos fazer essa concertação para a nação. É diferente. Então, é isso que a gente está chamando. Nós temos aqui hoje, por exemplo, 3 matérias importantíssimas que nós apreciaremos no plenário, que vão nortear exatamente o caminho. O projeto de lei que saiu, senador Otto, do debate, inclusive, da CPI dessa casa, buscando encontrar fontes, recursos. A resolução número 1, que é uma tarefa exclusiva do Senado. Portanto, para a gente buscar organizar essa questão que se arrasta há 40 anos no Brasil, que diz respeito ao que batizaram de guerra fiscal, mas que para o nosso Estado, por exemplo, foi uma guerra benéfica. Se então tivesse travado a guerra, essa guerra de atração de benefícios, atração de investimento com benefício, talvez o Estado do Rio Grande do Norte, da Bahia e outros do Nordeste estivessem, inclusive, numa situação de penúria.
Então, portanto, o terceiro ponto é o ponto que é exatamente a emenda constitucional. Ora, nós acabamos de votar aqui o recurso para a irrigação, a prorrogação, numa emenda constitucional. Então, não é problema de você ter essa mesma coisa. Então, é esse o pensamento. É organizar esse caminho para dizer, nós estamos dando uma contribuição para encontrarmos juntos uma saída para o Brasil. E esse Brasilzão só vai andar quando a gente conseguir fazer aquilo, outro que é importante, é cuidar da gente que está lá na ponta, dos agricultores lá de Rui Barbosa, de Andaraí, dos agricultores lá de Xorroxó, do povo que vive na cidade grande ou que vive na cidade pequena, enfim, de quem está na ponta. Esse é que é o desafio. E para esse desafio, o governo precisa aprender essa palavrinha mágica que chama-se diálogo. Isso que a gente travou hoje meio-dia com o ministro Levi, sentamos e conversamos ali meio-dia. Ele colocando as posições dele, mas também se permitindo a ouvir as sugestões e a gente colocando para ele qual seria o próximo passo. Não é só votar isso. Mas a gente já estava dizendo, e aí? Depois disso, o que é que nós vamos apontar? Para que caminho nós vamos agora direcionar as nossas baterias? Então é isso, esse aqui é o debate. Eu continuo, senador Paulo Paim, com a mesma marca que disse aqui no semestre passado. Nós não poderemos permitir de forma alguma que o Senado feche esse ano sem votar essa matéria. Não tem como mais. Chega. Esse é o ano para decidir essa questão e a gente organizar de uma vez por todas as finanças e principalmente o desenvolvimento dos municípios e dos estados brasileiros. Muito obrigado, senador.